sejam muito bem-vindos ao canal Vegana Assim. Eu sou a Lu e hoje é uma receita sensacional, prática, rápida, fácil e barata. BBB, bom, bonito e barata. Gente, hoje vocês não querem perder. Eu vou ensinar vocês a fazerem um pão caseiro, bem gostosinho, bem facinho de fazer e que fica sucesso. Bora pro modo de preparo? Bom, para começar, a gente vai precisar aqui basicamente de farinha de trigo, óleo, açúcar, água e uma pitadinha de sal. Mais nada. O resto é trabalho manual e esperar um pouquinho para o fermento funcionar, para poder fazer o pão crescer. É bem facinho mesmo, tá, gente? Então, para começar, eu tenho aqui um fermento biológico, mas eu tenho um fermento biológico fresco. Mas, se você tiver um fermento biológico seco, também funciona. Eu vou fazer hoje com o fresco porque é o que eu tenho aqui comigo disponível, tá? O meu biológico seco acabou. Então você vai colocar um tablete num bowl e você vai colocar aqui açúcar, tá? Você vai ativar o açúcar. Vem aqui de pertinho ver. Então eu coloquei aqui um tablete de fermento e eu vou despejar aqui o meu açúcar. Por que a gente faz isso? O fermento basicamente adora açúcar, glicose, para ele poder crescer. Então com isso daqui ele vai começar a ser ativado. Ele vai começar a virar uma gosminha, uma papinha, né? Que é exatamente o que a gente quer. Depois a gente entra com os outros ingredientes, tá? Ele tá aqui, a gente vai dando uma amaciada nele devagarinho, com carinho. Tô usando aqui uma espátula de silicone, mas pode ser com uma colher mesmo. Só tenta usar mais... eu prefiro usar, quando eu for fazer esse tipo de coisa com fermento biológico, eu prefiro usar utensílios que não sejam metálicos, tá? Eu prefiro usar ou silicone, ou uma espátula plástica, alguma coisa do gênero. A gente vai tentar ativar ele aqui até ele começar a virar uma papinha, tá? É que eu acabei de tirar o meu fermento da geladeira, então ele tá ainda bem geladinho. Daqui a pouco ele começa a ficar mais aquoso. Ó, eu fui mexendo aqui, tá? Devagarinho, com delicadeza. E o nosso fermento já deu uma derretida e juntou aqui com o açúcar. Então ele fica nessa consistência meio pastosa aqui, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 1,5 xícaras de água, tá? Eu tô usando 1 xícara de chá aqui, tá? Depois dessa xícara aqui, ela é muito importante, porque às vezes você não tem um copo medidor, então fica um pouco difícil. Então eu tô usando 1 xícara de chá. Se você tiver um copo medidor aí na sua casa, você mede 1,5 xícaras. Só que a água precisa ser morna. Se a água estiver muito quente, fervendo, ela mata o nosso fermento. Se a água estiver muito fria, ela também mata o nosso fermento. Então, como que você consegue colocar uma água morna entre 35 e 39 graus? Eu vou ensinar um método para vocês muito fácil. Então, o que você faz? Eu peguei aqui um copo, pode ser uma xícara, uma caneca, o que você quiser. Coloca aqui uma medida de água gelada, não gelada de geladeira, gelada temperatura ambiente, de torneira. E você vai colocar a mesma medida de água fervente. Se vocês verem, eu tô aí nessa canequinha, mais ou menos 200 ml de água gelada. Eu fervi aqui a água e agora eu vou completar até 400 ml com água fervente. Pronto? Então a gente já misturou meio a meio de água gelada com água fervente. A gente mistura para poder chegar na temperatura que a gente quer. E pronto, você tá com uma água morna. Se eu colocar o meu dedo aqui, ó, não me machuca, tá bom? Então agora a gente vai colocar 1,5 xícara de água, dessa água aqui. Então a gente vai colocar aqui 1 xícara, aqui, e meia.
1,5 xícaras. Pronto. Aí, a gente vai mexer isso aqui um pouquinho e vamos entrar com o óleo. Vou mexer aqui. Pronto, ficou essa aguinha turva. E agora a gente vai colocar aqui um óleo, tá? Óleo de cozinha normal. Posso fazer com azeite? Eu acho que você pode, só que o azeite tem um sabor muito acentuado. Eu nunca testei. Se você testou, se você vai testar, depois você me coloca aqui nos comentários se ficou bom com azeite, tá bom? Pronto. Misturamos aqui. Agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Mas é uma pitadinha mesmo, tá, gente? É um pouquinho só. Se você colocar muito sal, vai acontecer duas coisas. Primeiro, que o seu pão vai ficar super salgado. Segundo, que o sal, ele também é um fator que mata o nosso fermento. Então, a gente não pode exagerar no sal, tá? Pronto, coloquei aqui. Agora, a gente vai entrar com a farinha. A farinha, eu tô usando aqui aproximadamente 465 gramas. Se você não tiver uma balança na sua casa, que nem eu tenho aqui, o que você faz? A mesma xícara que você usou para poder medir a sua água, você mede 4 medidas dela de farinha de trigo, tá bom? Então, é isso que eu fiz aqui, eu usei a xícara. Tá, agora eu vou colocar aqui aos pouquinhos. E vou misturando aos pouquinhos, tá bom? Até ficar uma massa bem lisinha, bem bonita. Eu vou misturando aos pouquinhos para ser mais fácil, tá? Se você colocar tudo de uma vez, vai ser... dá pra fazer? Dá, mas é pior. Um pouquinho mais. Ó, eu coloquei toda a minha farinha aqui na nossa mistura e aí eu cheguei nesse estágio aqui, tá? Nesse estágio aqui, você consegue sovar com a colher? Até consegue, mas você vai ficar até amanhã de manhã fazendo isso aqui. Então, o que eu sugiro você fazer? Mexer com a mão mesmo, tá? Agora, se você tiver uma máquina panificadora na sua casa, é mais fácil ainda. Você coloca esses ingredientes na máquina e coloca lá pro ciclo de pão normal. E na tonalidade clara, já era, aí você não se preocupa com isso. Agora, se você não tem uma máquina panificadora, você faz esse processo que eu tô fazendo aqui. Então agora, a gente vai colocar aqui, não põe água no seu bowl ainda, tá? Porque a gente ainda vai usar ele. E você vai dar uma boa sovada nessa massa aqui, tá? Você começa devagarinho, porque ela ainda não tá com o glúten ativado. Se você fizer muito forte, vai começar a grudar na tua mão. Então, vai fazendo com calma, vai fazendo com delicadeza, tá? Ó, minha massa começou a grudar um pouquinho, então eu vou polvilhar um tiquinho de farinha aqui na minha mesa, na minha bancada, tá? Não coloca muita farinha, porque senão você corre o risco de deixar o seu pão bem pesado, e aí não vai ficar gostoso, tá? É só pra ele realmente parar de grudar na sua bancada. Se ele não estiver grudando na sua bancada e estiver grudando na sua mão, você coloca umas gotinhas de óleo na sua mão, tá? Ó, eu sovei nossa massa aqui por mais ou menos uns 5 minutos, tá? Fazendo aquele processo que eu mostrei pra vocês. Eu não coloquei muita força, eu só fui dando uma empurradinha, tá? Porque sovar, a gente vai sovar um pouquinho mais pra frente, não é agora que a gente vai sovar com bastante força, tá bom? Então, fiz aqui, ele tá bem bonita, nossa massa, ela tá lisinha, tá? Agora, a gente vai colocar essa massa aqui pra descansar. Então, a gente vai pegar o nosso bowl de antes e você vai fazer o seguinte, você vai colocar um pouquinho de óleo no fundo, só pra ele não grudar, tá? Se bem que a nossa aqui é de vidro, mas, enfim. É bom colocar aqui. E eu vou também colocar um tiquinho de nada, um fiozinho de óleo em cima, tá?
E pra gente deixar essa massa descansar, a gente precisa cobrir ela. Se a gente não cobrir, essa parte de cima aqui vai formar uma crosta, vai ficar uó, não vai ficar bom. Então, agora você pode colocar um pano de prato aqui, que cubra tudo, ou, se você quiser, o que eu acho bem mais fácil, é colocar um pouquinho de filme de PVC de cozinha, tá? Aquele plástico de cozinha. Você coloca aqui assim em cima, ó, encobrindo o pão, encobrindo a massa, dessa forma. E você vai deixar ela descansar, dependendo do calor do dia, entre 30 minutos e 60 minutos, tá? Esse é o primeiro descanso aqui. Hoje tá um pouco friozinho, então eu vou deixar ela descansando por no mínimo 45 minutos. Daqui 45 minutos eu vou voltar, vou dar uma espiada. Se eu achar que ela precisa crescer um pouquinho mais, a gente vai deixar mais 15 minutinhos. Então, daqui a pouco a gente volta. Enquanto a nossa massa padrão, ela tá ali descansando, a massa que a gente fez na mão, eu vou mostrar pra vocês também como que ela ficaria, como essa massa ficaria numa panificadora. Então, eu vou colocar aqui primeiro a água, 1,5 xícaras. 1,5 xícaras. Tá? 1,5 xícaras. A gente vai colocar agora nessa mistura o açúcar. É importante ressaltar que todos os ingredientes desse pão, eles estão aqui na descrição, tá? Quantidade, tudo isso tá aqui na descrição. Deixa eu dar uma mexidinha. Agora que a gente já colocou o açúcar, vamos para o óleo. Você pode colocar azeite. Agora que a gente já colocou todo mundo aí, nessa água morninha, vamos colocar... Eu vou usar aqui o fermento biológico seco, tá? Eu prefiro usar o fermento biológico seco quando a gente usa a panificadora. Você vai colocar 1 colher de sopa. Falta um pouquinho, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Aqui. 1 colher de sopa, tá? Uma mexidinha básica aqui. E agora, que a gente já colocou tudo isso aí, eu vou colocar a pitadinha de sal... E a farinha, a mesma medida que eu usei na outra receita, tá? Agora que a gente já colocou todo mundo aí dentro, fica bem mais fácil. A gente fecha a nossa panificadora. Tá todo mundo ali. Aqui, nessa minha panificadora, tem essas sequências aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se consegue focar. Então, eu tenho aqui a função básica, rápida, doce, francês, ultra rápido, integral, amassar e assar. Eu vou deixar na função básica... E a cor tem aqui, médio, escuro e claro. Eu quero deixar na tonalidade clara. Então, eu venho aqui e vou deixar no L, que é o claro. A gente manda ligar e agora a máquina faz tudo sozinha. Ela vai amassar o pão, ela vai fazer tudo. Vai deixar o pão descansar, ela tem tudo prontinho. Nessa sequência aqui, ela vai deixar o pão pronto em 3 horas, tá? É que tá piscando por causa da frequência aí, mas em 3 horas ela vai ficar pronta. E aí depois, então, a gente compara o nosso pão feito na mão com o da panificadora. Pessoal, já se passaram 45 minutinhos. Vamos dar uma olhadinha como é que tá nossa massa do pão aqui. Ó. Olha o tamanho dessa massa, vai ficar um super pão. Só que antes disso, o que acontece? Pra gente deixar o nosso pão bem fofinho, eu vou tirar um pouquinho, tá? Desse plástico. Não jogar fora porque a gente vai reutilizar. Eu vou despejar esse pão aqui na minha bancada, tá bom? Então a gente vai colocar ele aqui. E a gente vai tirar um pouquinho desse gás aqui, tá? Você vai dar uma mexidinha rápida, tá? Uns 3 minutinhos, 2 minutinhos. Você vai mexer. A nossa massa, ela tá bem lisinha. Olha aqui que coisa linda, tá?
Você vai mexer uns 2 minutinhos. E aí, a gente vai colocar o nosso pão para crescer por mais uns 20, 30 minutinhos, tá? Aí depois a gente vai fazer o formato do pão. Ó, pessoal, pra você saber se a sua massa tá bacana, se ela tá boazinha, primeiro que a aparência dela tá bem lisinha, ela não tá grudando na mão, tá vendo? E se você empurrar um pouquinho aqui, ó, com o seu dedo, aqui, ó, ela volta, tá vendo? Se você afundar e ela ficar lá, é que não tá muito boa não. Alguma coisa você errou no seu pão e corre o risco de ficar duro, tá? Ó, já dei uma mexidinha aqui na minha massa, já tirei um pouquinho do gás. A gente vai voltar pro nosso bowl e vai fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o nosso plástico, filme de cozinha, tá? E se você quiser, foi o que eu fiz aqui, eu vou colocar um outro bowl por cima. Pronto, agora que já tá tudo coberto, a gente vai esperar mais uma meia horinha, 20 minutinhos, meia horinha, pra gente já começar a dar o formato do nosso pão. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o nosso pão da panificadora, tá? Dá uma espiada aqui, ele também cresceu. Não cresceu tanto quanto o nosso pão aí feito manualmente, mas ele cresceu também. Só pra vocês irem comparando, já passou aqui 1 hora e pouquinho, tá? 1 hora e 8 minutos. Bom, vocês viram já como é que ficou aqui o nosso pão, a gente já amassou, já colocou ele aqui pra descansar mais meia horinha. Vocês já viram como é que também tá ficando o nosso pão feito na panificadora. Então, a gente volta daqui meia horinha. Pra mim, é meia horinha. Pra vocês, 5 segundos. E já volto. Bom, pessoal, já passou aqui mais meia horinha. Agora a gente vai dar o formato pro nosso pão. Vamos dar uma espiada como é que ele ficou? Ó, ele cresceu novamente, bastante. Agora a gente vai tirar esse plástico. Não joga fora esse plástico ainda, porque a gente ainda vai usar mais uma última vez. Vou colocar aqui na minha bancada. E eu quero saber quanto que a gente tem de massa aqui, tá? Eu vou fazer uma degazagem rápida aqui, não vou ficar amassando muito não. Só quero saber quanto que a gente tem de peso. A gente tem aqui uma massa de 835 gramas, tá? Então, a gente pode fazer aí mais ou menos uns 10 pãezinhos de 83 gramas. Então, eu vou cortar essa massa aqui em 8 pedaços. Então, para eu separar aqui em mais ou menos 10 pedacinhos, eu vou usar aqui uma espátula, você pode usar uma faca. Eu deixei aqui em formato de bolinha. Passei um pouquinho de farinha para não grudar. Eu vou cortar mais ou menos como se fosse um formato de pizza, assim, ó. Só pra gente ter uma base. E aí daqui a gente tira os pedacinhos. Bom, separei aqui já 10 bolinhas, tá? E agora a gente vai dar um formatinho de pão. Se você não quiser fazer 10 bolinhas, você pode fazer um rocambole, você pode rechear, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer um filão de pão mesmo, pegar do jeito que tava, enrolar e colocar para descansar uma última vez antes de assar. Eu, no caso aqui, eu vou fazer 10 pãezinhos individuais, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente tem que tomar cuidado que enquanto a gente tá formando o pão, a gente não quer que essas bolinhas aqui formem uma crosta. Então, você coloca embaixo do plastiquinho, tá? Então vamos lá, eu vou pegar um pouquinho de farinha, polvilhar aqui um pouquinho de farinha aqui na bancada, assim. Você vai pegar a sua bolinha por aqui, colocar um pouquinho de farinha por cima também, só para não grudar o rolo. Vai pegar um rolo de massa aqui, ó, você vai esticar como se fosse uma fileirinha, tá? Assim, ó. Olha que massa mais bonita. Ela tá bem bonita, bem lisinha. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa pontinha e vai enrolar, assim, ó. Você vai fazer uns rococó. E aí, no final, você pode colocar aqui uma gotinha de água. Pegar essa pontinha, colocar aqui. E pra grudar mesmo, você pode dar umas beliscadas. Você vai fazer isso aqui, ó. Beliscar, tá? Belisca. Coloca na sua
forma a sua assadeira, põe aqui e coloca um plastiquinho aqui em cima também. E aqui o último rolinho que a gente fez. Ó, dá uma beliscadinha. E na hora de colocar na forma, você coloca a parte que você beliscou pra baixo. Agora, o que eu vou fazer antes de tudo? Antes da gente colocar pra descansar uma última vez. Eu vou passar um pouquinho aqui de água. Isso aqui é opcional, tá? Você não precisa fazer. Mas eu vou passar um pouquinho de água aqui em cima. E vou polvilhar um pouquinho de gergelim. Agora eu vou cobrir com papel filme, pra ele não criar aquela crosta dura, tá? Vou cobrir aqui e a gente vai deixar descansar mais uns 30 minutinhos. E aí tá pronto pra assar. Eu garanto pra vocês que vai valer a pena. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vale a pena. Daqui meia horinha a gente volta aqui pra colocar pra assar e vocês vão ver que esse pãozinho aqui vai estar enorme. Enquanto isso, o nosso pão aqui, a minha máquina já começou a esquentar. Portanto, ela já começou a assar. Provavelmente. E o nosso pão tá bem grande aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês enxergarem. Vamos lá. Aí, ó. Tá bem grandinho e já começou a assar o pão. Então, essa receita que eu passei pra vocês é uma massa bem básica, né? E não vai um monte de coisa mirabolante. E ela faz um pão gigante aqui dentro dessa panificadora. Pessoal, se passou meia hora, 30 minutinhos do nosso último crescimento do pão. Como hoje tá um dia mais friozinho, o que eu fiz? E se tiver frio pra você também, o que eu indico você a fazer? Eu peguei no meu forno, eu liguei o forno por 30 segundos, apaguei e coloquei a nossa travessa lá dentro, tá? Pra quê? Pra criar um ambiente mais quentinho, pra que o nosso pão crescesse. E bem dá uma olhada no tamanho que ele ficou. Ó, ele cresceu, ele ainda não cozinhou, obviamente, né? E ele tá muito bonito, tá bem fofinho. Tô dando uma encostadinha com o dedo de leve aqui, ó. Claro que cada um ficou no formato porque eu não coloquei um formato padrão, né? Mas se você quiser fazer um formato padrão, pode fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Finalmente assar. E eu vou tirar aqui o plástico, com cuidado. E daqui também. Aqui, se vocês notarem, teve esses 3 pães aqui que eles encostaram, né? Eles cresceram e eles acabaram se encostando. Eu não vou separar, tá? Porque eu tenho receio de que a gente altere alguma coisa dele aqui, que ele fique mais murcho, alguma coisa assim. Então, eu vou deixar assim, depois que ele cozinhar, a gente separa, não tem problema nenhum. Agora, o que nós vamos fazer? Eu deixei meu forno pré-aquecendo na temperatura médio para baixo, tá? E a gente vai colocar para assar até ele ficar douradinho, tá? Isso demora entre 10 e 20 minutos, vai variar, na verdade, de acordo com o seu forno. Vamos lá. Gente, olha que coisa mais bonita. Vocês acabaram de ver aí a imagem. O pão ficou lindo, muito bonito. E esse outro pão que a gente fez na panificadora também estão todos lindos. O cheiro, então, não preciso nem comentar. Agora eu vou cortar aqui o pão pra vocês verem. Vou cortar os dois estão bem quentinhos. Então, primeiro eu vou cortar o pão da panificadora, pra vocês verem. Olha isso, que pão fofinho, ó.
super fofinho, tá quentinho ainda, tá saindo vapor. Ó, lindo. Isso aqui vai que vai num café, num lanche, enfim. E agora o pão que a gente fez aqui, o rolinho. Olha que bonito. Eu vou abrir ele assim, né? Pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Ó, fala pra mim se esse aqui não é um pão maravilhoso. Vamos experimentar. Muito melhor que de padaria. Maravilhoso. Gente, faz aí na sua casa. Fica sensacional. Se tiver com preguiça, faz na panificadora. Agora, se tiver com um pouquinho de paciência, tá querendo relaxar um pouquinho, faz esse pãozinho aqui, você não vai se arrepender. Ficou sensacional, ficou muito gostoso, de verdade. Você faz isso aqui pra comer no café da manhã, no café da tarde, ou até pra fazer um lanche, né? Você coloca numa baguetinha, ficou no formato de baguetinha aqui. Fica muito, muito gostoso de verdade, tá? Então é isso. Se você gostou, deixa seu like para poder ajudar o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para ativar as notificações, porque a gente está trazendo receita toda semana, tá? Pelo menos um vídeo por semana a gente está soltando, trazendo coisas novas. Semana passada a gente trouxe, por exemplo, um bolo de micro-ondas, ficou sensacional. Vou deixar o link aqui nos cards. E a gente também trouxe um ovo de Páscoa 100% vegano, sensacional também. Também vou deixar aqui nos cards, tá bom? Então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!